tarde. Vou passar a palavra para o Alexandre Xavier para fazer a sua palavra, fala inicial e passar para os demais colegas para poderem falar. Perfeito, Alexandre? Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, Ronald, aí, pelo seu apoio. Obrigado ao Moisés também, que não está aqui na tela, mas a gente sabe que ele está aí na retaguarda. Ronald, essa live, só para deixar registrado também, a exemplo das outras lives nossas do jurídico, a gente não tem a interação direta dos filiados, tá? Ok? E aí a gente tem aqui uma condição de perguntas, que depois a doutora Alessandra, quando for fazer a fala inicial dela também, ela explica de onde é que a gente tem essas perguntas, viu, doutor Elias? E aí a gente vai conduzir, tá? Conforme conversamos também, nós vamos tratar hoje de duas ações, tá? E são a ação da paridade e a ação das vantagens pessoais. Então, como são ações que estão mais ou menos na mesma fase, muito semelhantes, a gente vai tentar fazer as mesmas perguntas no que for possível, e aí a gente vai só separar na ocasião da resposta em relação à ação da paridade e à ação das vantagens pessoais, porque o nosso diretor de comunicação, ele faz a gravação, depois ele disponibiliza a gravação da live e ele segmenta, tá? Para que o filiado que depois vai assistir a live, ele possa identificar exatamente a parte de maior interesse para ele, se ele não tiver tempo, disponibilidade para assistir a live toda, ele já vai diretamente no segmento da live onde está constando isso. Por isso que a gente precisa deixar bem delimitada a pergunta para cada ação, tá bom, doutor Elias? Tá? E aí, pronto, aí de início eu passo a palavra para a doutora Alessandra, doutor Paulo, e aí a palavra inicial de saudação também do senhor, e aí a gente retorna para mim para eu começar as perguntas, tá bom? Bem, é uma enorme satisfação estar mais uma vez diante desse público que são os sindicalizados do Sindreceita, que é o sindicato que efetivamente representa os analistas tributários da Receita Federal do Brasil e tem se esforçado muito para garantir os direitos dos sindicalizados. Estou à disposição aqui exatamente para sanar eventuais dúvidas, porque nosso escritório ele conduz, dentre outras, duas ações que são objetos nessa live, que é a ação que trata da paridade do bônus de eficiência e a ação que trata de vantagens, dentre elas os anuênios, que foram extirpadas dos analistas por ocasião da criação do subsídio e não voltaram a ser pagas com retorno à remuneração por vencimento. Bem, essa pequena introdução que eu gostaria de fazer e coloco-me desde já à disposição de todos. Muito obrigado, doutora Elisa. Eu passo a palavra para a doutora Alessandra, em seguida Paulo, e aí a gente começa. Vai ser bem breve, para a gente aproveitar o nosso tempo. Queria agradecer a presença dos nossos filiados, uma boa tarde para todos os filiados, todas as filiadas, uma boa tarde para o doutor Elias. Agradecer por ele ter disponibilizado esse tempo para a gente, doutor Elias. É um prazer estar aqui novamente com o senhor, né? Mais uma live do Jurídico sobre essa temática. É uma temática que a gente vem recebendo, né? Alguns e-mails, e como o Alexandre falou, o que a gente tem experimentado nessas lives, até para otimizar o tempo, o que a gente tem feito é compilado as dúvidas que são mais gerais, né, que podem ser respondidas de uma forma geral para todos os filiados, né, sem tratar exatamente do caso concreto, para que essa dúvida de um colega, que é a dúvida de outro, seja sanada aqui na live, ele tenha acesso, né? Depois, como o Alexandre falou, o Moisés ele ainda faz uma segmentação pelas perguntas, então aquele filiado que participou da live, ou que não pôde participar, queira ver novamente, ou queira ver pela primeira vez essa resposta à pergunta, ele pode acessar diretamente aquilo que ele tem dúvida, né? Agora, se for uma dúvida específica individual, fica mais difícil do doutor Elias consultar agora aqui, durante a live, né? Então, assim, meu documento foi recebido, então ele vai passar informações gerais, assim, como que a pessoa confirma se o documento foi recebido, onde ele vai estar disponível, né? Os trâmites da ação, que são informações que se aproveitam para todos.
certo? Quem tiver dúvidas específicas, vale lembrar, mande e-mail para o jurídico ou mande e-mail para o escritório. O doutor Elias vai passar também, tem 2 e-mails específicos para essas ações, um e-mail específico para dar paridade, um e-mail específico para ação das vantagens pessoais, certo? Então, Perfeito. sem mais delongas, podemos começar com as perguntas. Eu vou passar para o doutor Paulo para também fazer essa saudação inicial ao doutor Elias, né, aos nossos diretores, o Ronald, o Alexandre, o Moisés, que passou por aqui também, agradecendo a todos vocês. Acho que vai ser muito proveitosa essa live. Obrigado, doutor Alessandra. Sem maiores delongas, quero, na verdade, agradecer a presença do doutor Elias, né, uma oportunidade realmente muito importante para os nossos filiados, para tirarem dúvidas e assistirem ali as explicações do próprio advogado que está conduzindo a ação. Então, parabenizar a participação de todos também, é sempre muito importante para nós que tenha a participação de todos vocês. No mais, o jurídico está aqui para atender no que for preciso, no que for possível complementar aí as informações, e estamos à disposição. Obrigado, boa live a todos. Pois não, então vamos começar, doutora Elias. Eu queria só pedir à doutora Alessandra e o Paulo também, que está aqui pertinho, vizinho, para a questão do microfone, doutora Alessandra, porque fica um eco. Mas o meu está fechado. O seu está fechado? Tá. Ah, tá. Eu estou vendo aqui uma inversão. Ah, tá bom, do Paulo tá, tranquilo, então. Muito obrigado aí. Doutor Elias, então, retomando aqui a pergunta, eu queria que o senhor nos esclarecesse, de uma forma separada, segmentada, qual o objeto da ação das vantagens pessoais e qual o objeto da ação da paridade, por favor. Tá. Então, eu vou aproveitar de cada uma dessas ações falar o objeto e o andamento de cada uma delas já em separado. Ótimo. Então, como eu estava falando, o da paridade visa exatamente corrigir uma violação por parte da União ao criar bônus díspares para aposentados e ativos. Então, essa ação objetivou exatamente garantir a paridade entre ativos e aposentados no que se refere ao bônus eficiência. Bem, essa ação, inicialmente, a sentença foi improcedente. Já em apelação, o tribunal deu provimento à nossa apelação para reconhecer o direito dos substituídos quanto ao recebimento do bônus de eficiência e produtividade no percentual máximo previsto na Lei nº 13.464 de 2017, até que ocorra a efetiva aferição de produtividade na forma prevista na legislação aplicável. É isso que eu queria chamar a atenção, que no nosso caso, diferentemente do que tem ocorrido nas decisões da Turma Nacional de Uniformização, ele fala que até que haja uma efetiva avaliação da produtividade. Nós entendemos que a avaliação, ainda da forma que está sendo realizada agora, não se avalia uma efetiva produtividade individual, que tem o condão de afastar o caráter genérico desse bônus que está sendo pago até hoje. Então, eu diria que nós estamos, em termos de decisão, temos uma decisão que está mais avançada, que assegura maiores direitos do que aquelas que foram proferidas pela Turma Nacional de Uniformização, que delimitou efetivamente com a publicação do decreto. Bem, é essa a diferença que eu queria já fazer. Bem, então, a União apresentou embargos de declaração que foram rejeitados e interpôs recurso especial e recurso extraordinário. Após apresentarmos contra-razões, hoje esse processo está dependendo de admissibilidade da apreciação do recurso especial, recurso extraordinário da União na vice-presidência do TRF1. Então, vou agora virar a página para falar do objeto e
do andamento do processo que diz respeito aos anuênios e às vantagens pessoais. O objeto dessa ação, porque o analista tributário, quando ele era remunerado com base no vencimento, havia algumas parcelas remuneratórias que lhes eram asseguradas. Dentre elas, o anuênio, vantagens que tenham sido reconhecidas judicialmente, dentre outras. Bem, vantagens pessoais, de forma geral. Com o subsídio, essas vantagens foram extirpadas. Posteriormente, com a volta à remuneração por vencimento, ora, deixou de haver motivo para que essas vantagens não fossem pagas. Por quê? O subsídio seria uma parcela única. Já o vencimento, ele admite uma parcela básica e outras parcelas que lhes acompanham. Bem, quanto ao andamento dessa ação, inicialmente também a sentença foi improcedente. Mas, em sede de apelação, primeiramente, o tribunal decidiu determinar o restabelecimento do pagamento dos anuênios e quinquênios devidos desde o retorno da remuneração do vencimento básico. Aí nós pensamos, opa, mas não só os anuênios que nós pedimos. Nós pedimos não só os anuênios, nós pedimos os anuênios e pedimos as demais vantagens. Então, nesta ocasião, a União opôs embargos de declaração, nós também opusemos embargos de declaração, os embargos de declaração da União foram rejeitados e os nossos foram acolhidos. Com que finalidade? Para fazer constar no acordo embargado o direito reconhecido inclui as demais parcelas da mesma natureza previstas na Lei 10.910 de 2004, alterado pela Lei 2008, bem como os decorrentes de decisão judicial transitada e julgada. Então, eu digo isso com conhecimento de causa, porque além de atuar para o Sindreceita, nós atuamos nessas causas para o Sindifisco e para o Unafisco também. A nossa decisão ela é a mais abrangente. A nossa decisão ela é a mais abrangente. Bem, vejam só, no nosso caso, a União ingressou tão somente com recurso especial. A União sequer manuseou recurso extraordinário para atacar o que foi decidido pelo tribunal. Bem, esse recurso especial já foi admitido, já está no STJ. Ao despacharmos com o ministro Paulo Sérgio Domingues, ele entendeu muito bem a nossa pretensão e chamou a atenção que havia um critério temporal de ingresso no gabinete. Então, sabedores disso, nós peticionamos informando que os filiados do Sindreceita, muitos deles têm mais de 80 anos. E um grande número deles tem mais do que 60 anos. Então, logo assim que nós peticionamos, o próprio STJ reconheceu que nosso caso ele tem que ser apreciado com prioridade em conformidade com o Estatuto do Idoso. Então, este é o andamento das duas ações. Eu fui um pouquinho mais à frente, respondi não só o objeto, mas o andamento, para poder situar cada uma delas. Não, excelente, doutor Elias, excelente. Inclusive o senhor até já antecipou também uma questão, tá? Em relação a essa demanda aí do Estatuto do Idoso, quanto a registrar a parte da preferência, né, em face do idoso, né? Então, isso aí também está previsto aí na ação, né? Sim, já foi deferido pelo gabinete do ministro. Tá, ok, ótimo, excelente, tá? Quer fazer alguma consideração, doutor Alessandro ou Paulo? Vamos seguir com as perguntas, né? Tá ótimo. Pronto, doutor Elias, e sobre os documentos que estão sendo colhidos para esses cumprimentos?
Aí eu queria que o senhor falasse em relação tanto da ação das vantagens pessoais, quanto também da paridade. E aí eu já acrescento, já aproveitando também para a gente ganhar tempo, a questão de habilitação de herdeiros e também dos pensionistas, se tem alguma diferenciação, ou se eu também explicasse para os nossos pensionistas e eventualmente, a habilitação de herdeiros. Bem, vamos lá. Em geral, nós precisamos da seguinte documentação. Eu vou começar a tratar de forma geral. Primeiro, de uma declaração de inexistência de uma outra ação com o mesmo objeto. Ou seja, para que uma pessoa não venha pedir em uma ação, esteja pedindo a mesma coisa, por exemplo, em uma ação individual que tenha sido interposta em outra região, por outro advogado, ou seja, para evitar concomitância de discussão. Segundo, o contrato que venha fazer entre o interessado e o escritório que vai representá-lo. Bem, tendo o contrato, nós vamos precisar também o quê? Da procuração, que nos dê poderes para atuar por cada um dos filiados. Além disso, documento de identidade, comprovante de residência e contra-cheque. Seja, de posse desses documentos, nós já estaríamos em condições de ingressar em juízo, aguardando o momento efetivamente oportuno. Nós temos duas recomendações aí para os filiados. Primeiro, preferencialmente, esse documento seja encaminhado pela área restrita do sítio, do site do Sind Receita, fica muito melhor para que nós possamos controlar quem efetivamente está mandando a documentação. Segundo, que haja o cuidado de mandar os documentos de forma legível. Ou seja, porque a partir dali nós possamos identificar efetivamente o interessado, possamos identificar exatamente o seu comprovante de residência. Ou seja, para evitarmos que lá na frente o judiciário devolva a inicial, peça para emendar a inicial, porque a documentação não está completa. Às vezes nós reclamamos da morosidade da justiça. Mas, então, para que ela não seja mais demorada ainda, nós temos que evitar esses percalços, já colocando a documentação em dia. Bem, a questão de herdeiros, pensionistas, passa por outra questão. Aqueles que não se encontrem na relação dos que estão efetivamente habilitados. Aí nós vamos precisar o quê? Que haja uma comprovação de cada um, do herdeiro, do pensionista, que ele faz jus a este direito, para que nós possamos postular em seu nome. Ou seja, além disso, ele tem que demonstrar que é o herdeiro ou o pensionista de determinado servidor falecido. Tá. Doutor Elias, em relação ao herdeiro, e aí a doutora Alessandra pode complementar, por exemplo, nós temos que ver dois casos. O pensionista que é filiado, que é não filiado, né? E a questão do herdeiro, o herdeiro ele não está contemplado lá o acesso pela área restrita, né? Ele deverá encaminhar a documentação diretamente com o escritório, e isso por intermédio do e-mail da ação específica, não é isso? Que depois a gente vai até falar, né? Para a ação das vantagens pessoais, nós temos um e-mail específico, e para a ação da paridade também nós temos uma ação específica, um e-mail específico, né? Sim, sim. Já para os pensionistas que são filiados, eles podem acessar normalmente a área restrita, que fica lá no site, tá? E deve estar disponível lá
o rol de documentos solicitados, né, pelo escritório. Lembrando, doutor Elias, tá? Aproveitando aqui o momento, a gente tenta fazer a live curta, mas tem coisas que são essenciais e a gente tem que mencionar. Houve uma troca de contrato na ação da paridade, né? Na ação das vantagens, não, porque já foi disponibilizado, já tinha sido feito um aditamento ao contrato aí entre o Sind Receita e o escritório do senhor. Mas em relação ao contrato da paridade, houve uma necessidade de trocarmos esse contrato, não é isso? Então, de modo que algumas pessoas que já tinham mandado esse contrato, eles têm que acessar a área restrita para saber lá exatamente se vai precisar ou não mandar um novo contrato que está lá disponibilizado também na área restrita. Se o senhor quiser adiantar alguma coisa sobre isso, ou então a doutora Alessandra, por favor. Eu diria, o problema de ser contratado por um sindicato muito bem representado pelos seus dirigentes é que esses dirigentes são bons em fazer acordos. Então, havia uma previsão inicial de honorários por um cumprimento provisório de sentença, um valor fixo, mensal, durante alguns meses. Mas a direção do sindicato, que eu digo, o presidente, diretor financeiro, diretor jurídico, falando em nome dos filiados, nos convenceram a afastar a previsão do pagamento dessas parcelas. Ou seja, a diferença entre um contrato e outro, basicamente, afastar o pagamento dessas parcelas decorrentes do cumprimento provisório de sentença. Bem, em termos formais, a situação ideal é que cada um do filiado, que se porventura tiver assinado outro contrato, até mesmo para a segurança de cada um do filiado, ele já possa mandar um contrato atualizado, sem esta previsão, mas mesmo aqueles que ainda não fizeram a alteração do contrato, não é por causa disso que nós vamos deixar de defender os interesses do filiado, porque há um comprometido, há um contrato mãe entre o escritório e o sindicato que já não prevê mais essa parcela. Então, há uma situação ideal que é o quê? Quem mandou o contrato inicial pode alterar, pode e deve. Mas, se não o fizer, não será por conta disso prejudicado. Excelente, doutor Elias, eu ter abordado essa questão, porque é exatamente isso, né? Existe um contrato mãe, vamos falar assim, né? Que aí tem esses contratos individuais que são repassados, mas com os termos, né, previstos na base do contrato que foi firmado entre o Sind Receita e o escritório do senhor, né? Então, ainda que eventualmente um filiado ou outro, né, não tenha ouvido essa notícia de ter que substituir o contrato, não tenha entrado lá, mas prevalece para ele o contrato, a nova forma, né, do contrato que foi feito o aditamento para ele, não é isso? Isso, exatamente. Não será por esta questão Perfeito. Que nós não vamos dar andamento no trabalho. Claro, ótimo. Excelente, doutor Elias. Quer acrescentar alguma coisa, Alessandra? Só os e-mails específicos para escritórios de cada ação nessa, que, né, quem não tiver no sistema a procuração, seja porque não é mais filiado, herdeiro que queira tirar dúvidas sobre habilitação, ou um filiado que queira tirar outras dúvidas específicas sobre essas ações, o e-mail da ação da paridade é paridadebônus, assim, direto, tudo minúsculo, paridadebônus@sindreceita.org.br. O e-mail da ação das vantagens pessoais é vantagenspessoais, tudo minúsculo e junto, assim, não tem espaço nenhum nem outro, @sindreceita.org.br. Não é mesmo, doutora Elise? E esse e-mail é aberto pelo escritório, né? E o escritório vai tirar essas dúvidas e receber os pedidos assim de habilitação e tratar diretamente com os herdeiros os termos da habilitação, né? Que é uma contratação própria. Afirmativo. Obrigado, doutora Alessandra. É isso mesmo, né? Acabou aí que eu estava passando. E só lembrando para o filiado, para deixar registrado, que nesses e-mails o acesso é apenas do escritório, né? Nós aqui do Sind Receita, nós da DAGE, nós não temos assim, acesso e nem nós não conduzimos nada nesses e-mails, não é isso, doutor?
Afirmativo. Por isso mesmo que eu volto a falar que o ideal é que quem puder acessar ao ambiente restrito do site, que encaminhe a documentação, porque haverá um duplo controle, tanto do escritório como do sindicato. Agora, aqueles que forem encaminhados por e-mail, se nós vamos alimentar também essa informação dos sindicatos, com certeza, mas ficará, digamos, o acesso restrito somente ao escritório. Perfeito. Excelente, doutor Elias. Muito obrigado. Doutor Elias, e sobre o trabalho que está sendo feito ainda no processo de conhecimento para a manutenção dos julgados favoráveis? O senhor tem alguma coisa a acrescentar? Lá. Vamos começar pelo de paridade. Nós estamos despachando, já falamos com o juiz auxiliar da vice-presidência do tribunal, demonstrando que sequer deve haver seguimento ao recurso extraordinário especial, porque eles foram proferidos com base nas súmulas do Supremo Tribunal Federal, que já fazia previsão acerca de outras gratificações que a União, persistindo no mesmo erro, deixou de contemplar os aposentados. Então, já estamos fazendo esse trabalho, ainda no ambiente do TRF1, porque se for... Há uma diferença básica entre negar seguimento e não admitir. Porque se negar seguimento, o processo nem vai para o STJ ou STF, porque o que cabe é um agravo interno dentro do próprio tribunal. Agora, se ele não for admitido, foi inadmitido, aí sim caberia um agravo de recurso especial, um agravo de recurso extraordinário, se for o caso. Mas estamos bastante confiantes, por isso que eu acho que é importantíssimo que cada um dos filiados já encaminhe o mais rápido possível a documentação, porque de uma hora para... Nós temos nos esforçado para que as coisas andem o mais rápido possível. E de uma hora para outra vier uma decisão do tribunal negando seguimento e a União verificar que não vai para a Corte Superior ou para a Corte Suprema, nós já estaremos próximos ao trânsito em julgado. Então, não podemos perder tempo, porque nós estamos colhendo documentos já, basicamente, mais de 6 meses. Então, por que nós vamos perder 6 meses para frente após o trânsito julgado? Ou seja, nós estamos nos antecipando para que, assim que houver uma decisão transitada e julgada, possamos ingressar com a execução. A mesma coisa, o mesmo conceito vale, ou seja, de celeridade, vale para o processo de vantagens, mas nós estamos em outro estágio. Esse de vantagens, como eu disse, não houve recurso extraordinário. A única via adotada pela União foi o recurso especial, que está com o ministro. Eu tenho nos despachos que nós tivemos com ele, nós temos plena certeza que ele compreendeu a legalidade da decisão que foi proferida pelo tribunal. Ultrapassamos esse obstáculo aí de ordem cronológica, exatamente para que seja apreciado com prioridade, com base no Estatuto do Idoso. E, com isso, o STJ decidindo favorável, acabou. Trânsito em julgado. Não vai para o Supremo Tribunal Federal o caso do Sindreceita. Então, é esse o trabalho que nós temos feito para manutenção daquilo que conquistamos no âmbito da primeira turma do TRF1. Excelente, doutor Elias. Muito obrigado. Doutor Elias, a propósito, tá? Tem algum prazo de prescrição dessa pretensão aí das duas ações ou não? Bem, o prazo, na verdade, ele ocorreu 5 anos da propositura da ação. Ou seja, mas as ações foram propostas
dentro de um prazo que alberga todo o período em que houve a injustiça, tanto no que se refere aos anuênios, né, como no que se refere ao bônus. Ou seja, então nós superamos essa questão já. Ok, muito obrigado. Doutor Elias, quem não está com a procuração e o contrato lá, que o senhor mencionou há pouco, né, e aquela declaração, disponível na área restrita, o que deve mandar para comprovar que faz jus e para que o sistema seja aberto com a disponibilização exatamente da procuração e do contrato? Porque, digamos, o sistema, ele varreu e buscou e procurou alcançar todos os possíveis beneficiários. Mas nenhum sistema é perfeito. Ou seja, então o beneficiário chega... mas em 1999 eu tinha direito a 20% de anuênios. Então ele pode mandar a documentação dele e o próprio contra-cheque dele vai demonstrar o quê? Que os anuênios é mais fácil. Os anuênios, se vocês verificarem cada um do contra-cheque, já tem um valor, um percentual. Mesmo que ele não seja pago, tem um percentual. Exato. Agora, as outras vantagens individuais, aí ele vai ter que mandar um contra-cheque demonstrando que naquela época ele era merecedor daquela vantagem. Ou seja, então, aquela vantagem ele percebia, então agora com retorno ao vencimento básico, ele vai voltar a ter o direito. E com relação à paridade. A paridade é mais fácil, né? Porque todos os aposentados acabaram sendo prejudicados por causa da escadinha. Então, aí você vai... Outra questão que tem que se comprovar. Por exemplo, no caso de pensionista ou herdeiro. Ele vai ter que fazer essa comprovação também. Tá, excelente. Só lembrando que a questão da paridade para os aposentados que se aposentaram, né, com esse fundamento, não é isso, doutora Alessandra e doutor Elias? Sim. O fundamento da integralidade e paridade. Integralidade da paridade, né? Só para deixar registrado aqui na live essa informação. Doutor Elias, tem algum... Sim, quando os cumprimentos forem protocolados, eles serão individuais ou serão em grupos, serão coletivos? Bem, vamos falar, então, de eventuais cumprimentos provisórios. Então, cumprimento provisório, eu diria que para que nenhum filiado se preocupasse com a eventual sucumbência, por quê? Vai ser ação coletiva. Vai ser um cumprimento provisório desta decisão na ação de conhecimento. Certo. Não será ainda uma execução. Mas o cumprimento provisório, ele só alberga a obrigação de fazer, de implantar em folha de salário. Tá? Agora, o cumprimento, a execução, ou seja, não vamos nem falar em cumprimento provisório das parcelas já vencidas, das parcelas que ficaram para trás, porque o CNJ já direcionou os juízes e os tribunais todos para não aceitar esse tipo de pagamento em cumprimento provisório. Então, nós não vamos nem correr esse risco. Bem, então, para a execução, por isso que eu digo, mais uma vez, a importância da documentação ser encaminhada o mais rápido possível. Nós vamos promover ações individuais, mas formando grupos homogêneos. Ou seja, que haja um interesse comum, se é um grupo de 10, de 20, nós ainda vamos discutir de acordo com o volume, qual será o tamanho desse grupo, mas procurando o quê? Que cada um deles que esteja naquele grupo tenha o mesmo direito que os outros. Exatamente para quê? Para evitarmos que uma discussão do A venha prejudicar a percepção do B. Por exemplo, se alguém tem anuênios, o outro tem uma decisão judicial transitada em julgado, nós vamos pegar quem tem decisão judicial transitada em julgado separada das que tem anuênio. Eu queria fazer mais uma observação ainda,
E o recurso especial das vantagens pessoais, a União só atacou a questão dos anuênios. Eles, juridicamente, não atacaram as outras parcelas. Aquilo que nós conquistamos em sede de embargo de declaração sequer foi atacado pela União. Tá? Então, nós vamos fazer esses grupos homogêneos para facilitar a vida de cada um dos exequentes. Excelente, excelente, bem esclarecido. Doutor Elias, para deixar aqui exatamente registrado na live, né? Então, ainda assim, né, poderá haver o pedido de implantação na folha, né? Da obrigação de fazer, tá? E também do pagamento dos atrasados, né? Que é a obrigação de pagar, né? Então, haverá esses dois pedidos, essas duas pretensões aí no cumprimento, não é isso? Há duas pretensões que nós só não queremos colocar e atuar de uma forma, por exemplo, vou dar um exemplo. O recurso especial e o recurso extraordinário da União que diz respeito ao bônus, a paridade do bônus, eles não pediram efeito suspensivo. Não há esse pedido de efeito suspensivo. Então, se nós ingressarmos em momento inoportuno nesse cumprimento provisório, hoje nós temos o ministro Herman Benjamin, que é o presidente do tribunal. E a tendência dele é dar o efeito específico para a União quando a União pede. Então a gente tem que dar um jeito de, eu não vou falar burlar, né? Mas fugirmos dessas armadilhas que possam ocorrer. É uma estratégia, né? É uma estratégia. É uma questão de estratégia. A ideia é sim, tão logo nós estejamos convencidos eu digo, nós e o sindicato, que representa os filiados, que é um momento oportuno, nós ingressaremos para esse cumprimento provisório. Excelente, doutor Elias, excelente. E, doutor Elias, para finalizar, tá? Até porque o nosso diretor adjunto aí tem um compromisso logo após, aí, não pode se alongar muito depois das 18 horas, né? Ele está fazendo uma grande cortesia aqui de estar colaborando conosco, tá? Mas aí vamos encerrar com essa pergunta, né? Que é a pergunta do milhão, tá? Se o senhor tem já uma média dos valores aí que serão né, cabíveis, eu sei tanto para uma ação quanto para outra. Eu sei que existe uma ansiedade muito grande acerca dos valores, mas é uma pergunta que eu não posso responder de forma geral. Porque, por exemplo, para a questão da paridade, você tem a escadinha, não é? Então, o momento da aposentadoria de cada um que vai definir qual o valor da diferença entre a escadinha e o montante integral. Voltando à outra ação, a ação das vantagens. Há alguns que têm 10% de anuênio, outros têm 11%, outros 22%. Há outros que têm direito a uma decisão judicial transitada e julgada. Então, não dá para responder isso de forma geral. Ou seja, tem que ser na calculadora para cada um dos interessados. Tem que ser na ponta do lápis, né, doutor Elias? Tem que ser na ponta do lápis. Eu estou aqui plenamente contemplado pelas minhas perguntas, tá? Eu estou plenamente contemplado aqui pelas minhas perguntas. Não sei se o doutor Paulo tem alguma pergunta a acrescentar. A doutora Alessandra precisou atender uma ligação aqui relevante, aqui importante, tá? Teve que se ausentar um pouco da live, tá? Mas eu deixo aí ao Paulo se ele tem alguma pergunta a acrescentar, Paulo. Não, estou contemplado. Obrigado, doutores. Doutor Elias, eu só tenho a agradecer. Eu peço desculpa aí pela ausência da Alessandra, porque realmente é uma ligação urgente, tá? Ela me comunicou aqui na sala que tinha que atender. Mas a propósito, me diga uma coisa, doutor Elias, tem alguma possibilidade de, no decorrer desses cumprimentos, haver algum acordo entre o sindicato e a AGU? Tá? Ou isso aí realmente não é o tipo de ação que a AGU costuma fazer acordo? O senhor tem alguma noção disso? Eu não descarto a possibilidade de acordo, não. Exatamente a AGU, ao verificar que ela sucumbiu na pretensão,
E aí ela vai querer jogar, dizer, qual é a pressa de vocês receberem isso? Então, exatamente. É uma questão de negociação. Negociação, né? E se cria uma alternativa, às vezes mais séria, né? Mais séria. Para que se possa, né? Doutor Elias, muito obrigado pela sua participação. Eu passo a palavra para o senhor aí para as considerações finais, tá? Em seguida eu faço o encerramento e passo a palavra para o nosso diretor, Ronald aí. Bem, eu gostaria de terminar aqui minhas palavras agradecendo a confiança que os filiados do Sind Receita depositaram no nosso escritório e tenho certeza que essa confiança ela tem sido respondida à altura, com toda a modéstia, respondida à altura, e eu digo, o Sind Receita, seus filiados que representados pelos seus dirigentes. Então, eu agradeço a confiança e nós vamos continuar lutando pelos interesses dos filiados do Sind Receita nessas ações e outras que porventura surgirem. E o que nós temos a União sempre não reconhecendo o direito do seu servidor. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Elias. E só para deixar registrado também, eu quero aqui manifestar aqui a ausência do presidente Thales, que ele teria a maior satisfação em estar aqui presente na live. Tá? Ele até me mencionou que... Mas teve uma reunião aí que ele está tratando no MGI, com outras ações, realmente, questões muito importantes, né? E aí ele não pôde estar presente, viu, doutor Elias? Então é isso, por isso que o doutor Thales aqui não está presente na nossa live, tá bom? Ronald, feitas essas considerações, eu passo a palavra para você e agradecendo imensamente aí a sua presteza e nos ajudar, viu? Não sei se o Moisés também está no... agradeço. Eu é que agradeço, Alexandre. Eu é que agradeço e estou sempre disponível para ajudar tanto a vocês quanto o Moisés, né? Pessoal, lembrando que essa live vai estar gravada, né? Ela vai ser disponibilizada para vocês o mais rápido possível com os tópicos. Vocês têm a diretoria jurídica, né? Para casos específicos, né? A gente está sempre aberto a responder, né? Nos nossos e-mails institucionais. O melhor deles para vocês mandarem é o jurídico@sindreceita.org.br, né? Vocês mandando seus casos especiais, eles são respondidos lá. Lembrando também que a gente tem o agendamento do atendimento jurídico online, que essa diretoria foi pioneira, né, em deixar à disposição de todos vocês, né? Esse atendimento jurídico, ele é feito online com um advogado, né? E é muito importante, é uma coisa muito importante para vocês e para a gente aqui também, tá? Então, eu vou encerrar a gravação e encerrar essa reunião agradecendo a presença de todos, tá? E o nosso presidente, daqui a pouquinho, deve entrar aí com um vídeo, né? Falando como é que foi a nossa reunião lá com o MGI, né? Espero que traga boas notícias para a gente, né? E que a gente tenha sucesso e êxito lá nessa negociação que eles estão travando lá. Perfeito? Muito obrigado. Muito obrigado, ok? Obrigado a todos, obrigado, doutor Elias. Obrigado, senhores. Tchau.